Estamos começando aqui de volta ao plano original. Estamos aqui no Rádio 5x7, uma clareira para as nações aqui na Gleba. E estamos com uma convidada muito especial. Bom dia, Deus abençoe. Deixa eu falar bom dia, né? Você Sim. já está tão empolgado assim. Deus abençoe, gente. Nós estamos aqui, como disse o Adriano, com a Isabel Catarina. Shalom, bom dia. Ela é a nossa segunda filha, primeiro Judá, segunda Isabel Catarina, e hoje ela veio compartilhar conosco uma parte, um pouco do testemunho, né? Como tem sido a vida dela até hoje, a jornada. Até aqui. Até aqui. Então, é com alegria que nós estamos tendo esse de volta ao plano original. E Isabel Catarina, nós vamos começar do começo. Quando você era criança, você tinha várias brincadeiras, mas tinha algumas peculiares. Vamos começar por essa experiência, né, peculiar da sua infância. Quando eu era bem pequenininha, né, tinha o quê, uns 4, 5 anos, Isso. eu fazia lojinhas em casa. Eu pegava o balcão que tinha, colocava todos os brinquedos e eu fazia como se fosse a minha vendinha lá. E quando eu fui um pouquinho mais velha, eu ganhei uma caixinha registradora de brinquedo, aquelas que fazia pip, pip, e tinha um dinheirinho falso, assim, de brinquedo. E eu sempre, vira e mexe, fazia essas brincadeiras de estar vendendo para eles. No meio da casa. No meio de casa, com os itens de casa, vendia para eles os itens de casa. Olha, uma precinho marcado na frente, assim. Uma excelente vendedora. Mamãe... E ela dava, você lembra que você dava toda a descrição? Não lembro. Eu me lembro dela falando, não, mas esse aqui, ele é um produto muito bom, porque ele faz assim, ele faz assado. Ele tem essa característica. Ela fazia toda a venda, assim, caprichada mesmo. E ela queria que comprasse. Então, no final, tínhamos que comprar. E junto com isso, você começou a mexer, né, trabalhar com... Depois que eu fiquei um pouco mais velha, que eu tinha acesso ao computador, eu comecei a fazer brincadeira de criança minha, fazer PowerPoint O primeiro que eu fiz foi Paraíso das Noivas. Era um lugar voltado só para noivas. Então, o que eu coloquei? Eu colocava os serviços que tinha. Então, eu tinha cabelo, maquiagem, spa, vestido, sapato, a suíte. E eu colocava o valor e eu colocava as opções, porque tinha 3 tipos de opções. Tinha o básico, o chique e o de luxo. Aí tinha o sapato, básico, chique, de luxo, o vestido, o véu, a suíte. Colocava os preços, né, de cada um. E também no final colocava as unidades, né? E os telefones das unidades. E fazia a apresentação do negócio. E naquela época, que você devia ter uns 9 anos? 10, 11 anos. Naquela época ela já pôs uma unidade lá, Campinas. É verdade, eu pus uma unidade lá, Campinas. Esses dias atrás nós encontramos, você encontrou, Eu encontrei de novo esse documento, aí eu fui dar uma olhada de novo e tá lá. E eu colocava imagem, pra pessoa ter uma noção de como que era o básico, como que era o de chique. E era assim, um plano de negócio do começo, meio e fim. Mas tinham outros. Tinha um do hotel, que o hotel também tinha os estilos dos quartos, né? O que tinha no hotel, piscina, academia e qual o tipo dos quartos. Tinha 3 opções de quartos, tinha as fotos para as pessoas imaginarem e o telefone também, as unidades. Então veja Isso como que... Era muito espontâneo, né? Espontâneo. Era brincadeira. Como você falou, era uma brincadeira para você. Era uma brincadeira, porque eu fazia no meu horário de lazer mesmo. Eu não fazia por aula, por nada. E não havia nenhuma mentoria, nem da sua mãe, nem do seu pai. Não tinha nada, não. Né? Era brincadeira, Era brincadeira Um mesmo. exemplo é um dos meus aniversários de 12 anos, antes de
fazer a festinha, organizando a festinha, eu fiz uma planilha do que quanto cada um ia comer, o que ia comer e fiz os gráficos dessas quantidades. 12, é uma festa de 12 anos, então eu tinha 11 anos. Você vê como foi algo que realmente fazia parte, né, Isabel Catarina? Você consegue reconhecer isso, não só como uma capacidade, mas como um mover, um dom, assim, do espírito mesmo? Sim, porque eu não me forcei a isso. É claro que, né, com os anos a gente vai aperfeiçoando, né? Mas não foi algo que eu fui forçada a isso, né? Começou com brincadeira, aí hoje em dia chega na faculdade, já faço isso. Mas não, você tá indo muito rápido. Não, sobra não. Nesse processo todo da infância, nós estávamos num congresso. Foi quando nós fomos reconhecidos apóstolos. 2009. 2009. Você tinha quantos anos? 9. 9. E foi um momento muito especial. O que aconteceu nesse congresso? A Sharon, que era a Sharon Price, que era uma das palestrantes no congresso, ela profetizou sobre mim. Eu não lembro exatamente a profecia, mas tinha a ver com o meu futuro, tinha a ver com economia, né? Que eu ia seguir um caminho para a economia, né? E é interessante porque nesta profecia, e esse é o tipo de memória que eu tenho. Sim, né? com detalhes. Com detalhes. Assim. Então ela descreve todo o processo de raciocínio da Isabel Catarina ligado à área de economia. De planejamento estratégico. De planejamento estratégico. E ela, assim, obviamente não sabia de nada. Nem das brincadeiras, nem das ela brincadeiras sabia. que estavam acontecendo. Né? E isso chamou muito a sua atenção, essa palavra profética. Né? Agora mais para frente... Faz toda... Vamos, assim, eu sei que a gente não gosta muito desse termo, mas faz sentido. Agora, mas faz sentido depois de 15 anos, né? Então, assim, não espere que faça sentido na época. Antes eu tinha 9 anos. Quem que ia pensar aqui, né? Que isso tinha alguma coisa a ver, Alguma coisa a ver quando eu tinha 9 anos. E nesse processo, conforme você chegou aí nessa faixa etária, você teve uma guerra intensa com relação ao inglês. Então, conta para o pessoal essa guerra que você teve desde a escola de inglês e o processo que Deus fez você atravessar. Eu comecei a fazer inglês desde muito novinha, mas chegou nos meus 8, 9 anos, eu tive um problema com um professor de inglês e aí eu já comecei a não gostar mais de inglês, fui para outra escola, tive problema com outra professora. Não se adaptava, não me adaptava, né? Com o sistema, o método. E aí chegou um ponto que eu não queria mais ver inglês na minha frente. Eu não queria saber de inglês. E isso foi tanto que quando eu mudei de escola para a primeira série, que hoje é o 2º ano, né? Eu tive a opção de ou ir para espanhol ou ir para inglês. E eu falei, não quero saber de inglês, vou para a turma de espanhol. A questão é o seguinte... E você tinha o quê? 11 anos? Eu já tinha... Não, tinha 10. Tinha 10 anos. Aí... só que a turma de espanhol só tinha uma. E essa turma era diferente da turma que os meus amigos foram. Porque a gente saiu de uma escola que não tinha mais série pra frente. E alguns foram comigo para essa outra escola. Só que como eu escolhi espanhol, eu fiquei numa turma separada. Ficou sozinha, Fiquei né? sozinha, não conhecia ninguém. E esse pessoal dessa sala de espanhol se conhecia há muitos anos, porque era uma turma que vinha desde as primeiras séries. E aí eu tive que tomar uma decisão. Ou eu faço espanhol e fico aqui isolada dos meus amigos, ou eu vou para outra turma e faço inglês. Aí, pra mim, eu decidi, relutantemente, fazer inglês. Só que... Você vê como que o Espírito Santo já foi proporcionando situações, né? Assim, ele não bate com as nossas coisas, tudo ao mesmo tempo, né? Porque, por exemplo, eu como criança gostava de fazer as minhas vontades.
E minha vontade era ficar com os meus amigos. Então, ele não lidou com duas coisas ao mesmo tempo, né? Uhum. Ele não falou assim, ó, você vai ter que fazer inglês e não vai poder ir com seus amigos. Vai ficar sozinha. Vai ficar sozinha. Ele permitiu eu continuar, continuar com algumas coisas de um lado e me direcionando para o inglês, porque essa questão da vontade mais para frente foi tratada. Aí, conforme foi passando, o senhor foi direcionando para as escolas de inglês, eu tive professores que eu me adaptei. Aí... E que foram, assim, Mas- essenciais nessa reconquista, né? Sim. E precisa ter, acho que é interessante você colocar a disposição pessoal nessa correspondência, né? Sim, Aí, quando eu mudei de escola de novo, teve o programa bilíngue, e já tinha a possibilidade de eu fazer no ano seguinte, 2 anos depois, o high school americano. Sim. E como preparatório, meus pais me colocaram já nesse programa bilíngue. E eu não queria, mas eu fui indo, né? Preste atenção nessa frase. Eu não queria, De novo. mas fui deixando assim, eu fui vendo que era importante e eu fui me colocando à disposição desses lugares. E inclusive esse programa de bilíngue a professora foi chave, foi a professora que abriu as portas para o Virou a Espírito chave, Santo né? virar a chavinha para o meu inglês, né? E me preparar também, porque foi a partir desse que eu tive condições intelectuais de saber o inglês para entrar no high school. E nesse processo eu fiz a prova e a primeira prova que eu fiz eu não entrei. E eu fiquei desolada, porque eu queria entrar. Aí eu já queria entrar de novo no inglês. Então, vejam que... né? Aí... E tem esse processo. Eu acho que é muito importante para todos. Seguinte, o Espírito Santo trabalha naturalmente, certo? E há outras áreas que são mais difíceis. Então, precisa ter essa perspectiva, né? Das áreas que fluem Isso. e das áreas que precisam ser. Que vão, parece que vai mais assim, né? E como colérica, essa questão da vontade é bem forte em mim, então tá tratando desde que eu era criança. E assim, fazendo um parênteses aqui no meio, vocês vão ver que essa questão do inglês é um testemunho que tomou conta da maior parte da minha vida até agora. É claro que, conforme eu vou crescendo, vai diminuindo a proporção de tempo que passou, mas até hoje em dia foram muitos anos, porque começou quando eu tinha uns 7 anos, e agora, voltando, eu me esforcei e consegui fazer a prova de novo e passei. E nesse período que eu não tinha passado, eu lembro do meu pai falando, o Senhor está no controle do seu destino, o Senhor está no controle, Ele não vai te deixar ficar de fora do seu destino. E ele sempre falava, diabo não chuta cachorro morto, então persevere. Aí eu passei. Só que, chegando no high school, eu me deparei com um problema. Por quê? Aqui a gente precisa ter noção de que é uma cabeça de uma adolescente, tá, gente? Porque se a gente for pensar com cabeça de adulto, a gente vai falar assim, que nada a ver. Como assim? Que era drama, tanto. nem é tanta coisa. Mas pensem numa cabeça de uma adolescente, tá? Que os amigos são uma parte muito importante, né? E tá bem nessa questão da vontade. Eu cheguei lá e eu não conhecia ninguém de novo na sala. Agora era o inglês. Era o inglês, mas não conhecia ninguém na sala. E naquela época eu não conseguia fazer amizades muito rápido, assim. E eu tive um professor que eu não me adaptei, que ele chegou a ter momentos violentos dentro da sala. Com outros alunos. Com outros alunos, com materiais da sala. Então, juntou duas coisas. Juntou a não adaptação ao professor com a falta de amizades, né?
E eu lembro que eu comecei a não querer mais. Eu não quero mais fazer isso, não quero mais, eu tô me sentindo mal. E aí voltou a crise do inglês de novo. E Aquele ciclo, né? voltou a crise do inglês, porque as aulas eram tudo em inglês e eu não me achava capaz de fazer e não estava entendendo tudo. É interessante só explicar um pouquinho do high school, Ah, sim. porque não é uma aula de inglês, né? É uma aula em inglês. É uma aula em inglês. Então, de manhã eu tinha o ensino médio normal, e nessa época nem ensino médio eu estava ainda, estava no último ano do Fundamental 2. E à tarde, 2 vezes por semana, eu tinha 3 horas de matérias dos Estados Unidos. Então, história dos Estados Unidos, literatura... Aquele speech, como é que é? Oratória, né? E, entre outras matérias. Então, era uma aula de matérias em inglês. E eu me sentia, eu ficava mal, assim, no intervalo. Às vezes eu comia sozinha e tentava enturmar, mas eu não conseguia. Então eu ficava meio assim, eu não queria mais fazer. Então juntou a questão do inglês, que eu não estava entendendo muito, tudo, e a questão da vontade das amizades. Aí eu cheguei, eu falei para os meus pais, eu não quero. E eles estavam vendo a minha dificuldade, que eu estava... As suas crises. As minhas crises que eu estava passando. E eles falaram assim, tá bom, você tá liberada para você não fazer mais. Se você quiser parar, pode parar. Aí eu, com a minha cabeça de 13 anos, eu fiquei feliz que eles me deixaram parar, só que eu pensei assim, lá na frente, eu acho que se eu parar agora, eu vou me arrepender. E aí eu juntei. Eu acho que foi o Espírito Santo que falou com o Espírito Santo, porque é ele que nos conduz. O Espírito Santo falou comigo e eu decidi permanecer, né? E juntei todas as forças, vamos dizer assim, de um adolescente e continuei, fiz os 3 anos indo. Não significa que eu fui feliz, que eu ia o caminho inteiro sorridente, tá, gente? Tinha dia que eu ia tão emburrada, mas eu ia. E eu consegui, graças a Deus, terminei todos os anos. Foi bem. Fui bem, tirei notas boas. E Fez amizades. Fiz amizades. E isso foi muito importante. Um pouquinho mais para frente, tá mostrando algo assim de muita importância, que não daria para eu seguir sem. Amém? Então vocês estão vendo o processo, o perfil de testemunho que o Espírito Santo vai construindo. Isso. E aí chega na época da faculdade, né? Você tinha um sonho de fazer uma faculdade específica. Né? Eu queria fazer a Unicamp, porque eu queria mostrar para as pessoas que eu era inteligente. Então, né, eu queria, assim, com a força do meu próprio braço, mostrar assim, toma, gente, mostrando que eu sou inteligente, passar na Unicamp. Porque o meu irmão também estava fazendo, e eu falei assim, então eu vou fazer. Eu estava tão focada nesse fazer a Unicamp, que eu não queria fazer mais nenhum outro vestibular. Não queria fazer Enem, não queria fazer qualquer outro vestibular. Mas aí Deus usou meus pais, né? Pra mim, minha mãe falou assim, não, você vai fazer o Enem e você vai fazer o vestibular da Facamp. Aí eu, tá bom, fiz. Com mau gosto. O da Facamp, sim, o Enem eu fiz normal. Mas a Facamp eu fiz. E o duro, gente, é que eu me sentia bem quando eu ia fazer o vestibular da Facamp, porque o vestibular da Facamp era dentro da faculdade. Você gostou do ambiente? Eu gostei do ambiente, eu me sentia bem. Já era aqui em Campinas, aqui em Campinas, E eu fiz. Acabei passando e eu fiz a minha matrícula para segurar a minha vaga. Só que no último dia que podia desfazer a matrícula, eu decidi desfazer a minha matrícula. Por quê? Primeiro, eu queria passar na Unicamp e eu estava certeira que eu iria passar na Unicamp. E segundo, por questões financeiras, porque faculdade particular não é algo barato e eu fiquei receosa de perder algumas coisas por conta da questão financeira. Então eu falei assim, não, eu vou passar numa
pública, não vou precisar pagar, então tá, desfiz. Só que saiu isso não tinha saído o resultado da Unicamp ainda. A primeira fase ainda não? Não. Saiu o resultado da Unicamp da primeira fase, não passei. Falei, não, tá Não, bom. primeira primeira fase você passou. Ah, da primeira fase. É. Isso, primeira fase eu já tinha passado. Já tinha Isso. feito a segunda fase, mas não tinha saído as chamadas ainda. Aí saiu a primeira chamada, não passei. Aí eu falei, não, tá, ainda tem mais trocentos chamados, então vamos lá. A hora que saiu a segunda chamada, eles colocam as posições que cada candidato tá. Então, para você ter uma noção se você vai passar até a última chamada ou não. A hora que eu olhei, eu vi que eu tava longe e não ia passar, não teria como. Eu tava 100 pessoas na minha frente e a rotação do curso não permitia. Para mim, o meu mundo caiu. Eu fiquei desolada. E eu falei assim... E aí eu me voltei pro Enem, né? Eu tive 2 opções no SISU. A segunda opção, não passei também por 1/10. Só pra... Não gente, é pra nós você, estamos gente. rindo agora, tá? Porque na hora... Na hora não, eu fiquei brava, eu fiquei muito brava. Eu falei assim... E ela é o seguinte, quando ficava mal e brava, era mal e brava. Ai, como assim? 1/10, gente? 1/10 você não passar? Aí eu fui pra outra opção que era a UFSCar. E na UFSCar eu passei, né? Mas eu não queria. Tá vendo esse verbinho aí Eu de não novo? queria. Eu Ela passou onde ela não queria. passei onde eu não queria. As 2 que ela passou, ela onde você não queria. Mas o Espírito Santo me falou que eu tinha que ir e fazer a minha matrícula. Então, contrariada, eu fui e fiz a minha matrícula. Nesse período, eu comecei a ir nas aulas lá. Comecei a ver que eu tinha passado em economia lá na UFSCar. Comecei a ver que eu gostava do curso. Mas eu sempre Até olhava... você foi para economia, um dos aspectos foi aquela palavra profética lá dos 9 anos, né? Não, vocês não me falaram. A gente não tinha te... É tipo assim, vocês poderiam ter me falado, mas não me relembravam dela. Ah, naquele momento No a gente período do vestibular, deixou. vocês não me Nós Ah, não tipo, pressionamos. não pressionaram. não falamos assim, você tem que fazer isso por causa daquela palavra. Não, eu inclusive vocês me colocaram para fazer um teste vocacional com psicóloga, Isso. né, para saber, e saiu economia entre os 3 cursos. Primeiros cursos. 3 primeiros cursos. Mas vocês não falaram assim, você tem que fazer economia. Eu acabei indo. Acabei indo, né? E eu fiz a matrícula da UFSCar, comecei a fazer as aulas, gostei. Mas eu não gostava da maneira que as aulas eram dadas e eu comecei a sentir que não era meu lugar ali. Eu me sentia deslocada. E Veja, gente, que o problema é esse desafio que muitas pessoas passam, né, Isabel Catarina? De você não se sentir encaixada, deslocada. Sim. Mas essa disposição de continuar assim, perseverando, seguindo ao Senhor, Sim. superando as próprias crises. E assim, não era fácil, porque a gente ia e voltava de Campinas todo dia da semana, 1h20 para ir, mais tempo para voltar. Era 1h20 para ir e voltar. E você voltar e me deixar lá. Aí eles iam de novo me À buscar. tarde. E aí voltava, demorava o quê? 2 horas para chegar de volta, por causa do trânsito. E aí eu comecei a ficar um pouco angustiada, né, com isso. E fui orar. Fui orar. O Espírito Santo falou assim, você está liberada da UFSCar. Eu fiquei muito feliz, né? Eu fiquei assim, eu não preciso estudar lá. Porque ele me falou que o propósito de eu ter que fazer a matrícula era eu obedecer ele, né? Porque ele estava lidando com a minha vontade. Porque a minha vontade é forte e eu tinha que obedecer. E eu obedeci ele, porque eu fiz a minha matrícula, comecei a Você fez um mês. Fiz 3 semanas, 3 né? semanas, É. E tinha uma estrada que chamava, não sei se você vai lembrar disso, Sim. que chamava Estrada da Servidão. Era uma estrada que a gente precisava pegar para chegar na UFSCar, na né? E quando eu vi o nome daquela estrada, eu falei, Senhor, o Senhor está colocando
a Isabel Catarina E olha, nessa estrada de obediência aqui. E veja como que esse testemunho de criança se mover pelo Espírito, adolescência se mover pelo Espírito, jovem se mover pelo Espírito. Eu não tinha condições de fazer tudo sozinha, porque eu não tinha como ir sozinha lá pro Fiscar, né? Mas a gente pesquisou um monte. Pesquisou um monte de saída e não... A gente estava quase alugando um lugar lá. Um lugar lá, e aí teve o congresso Ocupe Seu Lugar de Avanço, que ainda era em março. E logo depois desse congresso, o Espírito Santo me respondeu e falou que eu estava liberada, que eu tinha obedecido ele. Aí meu primeiro pensamento foi, vou para o cursinho, estou liberada para ir para o cursinho, para eu fazer... Vou para onde? Para a Unicamp. E nesse período, o Espírito Santo foi tratando comigo e me convenceu, me trouxe uma... e se eu tivesse continuado na Facamp? Aí a minha mãe ligou e conversou com o coordenador e falou assim, como ela fez o vestibular da Facamp e passou, eu consigo abrir uma vaga para ela agora, em abril. Aí foi a minha luta de cursinho Facamp. Porque o cursinho apontava para a Unicamp, na verdade. Cursinho era Unicamp ou Facamp fazer a faculdade. E um pouco da questão financeira também, porque cursinho, como eu tinha passado para a segunda fase e tido notas muito boas no Enem, eu estava com um desconto muito grande nos cursinhos. Era 60%, 70% 70% de desconto nos melhores cursinhos aqui de Campinas. Ou na Facamp, que mesmo tendo desconto ainda era alto. Mas o Senhor me convenceu e eu fui para a Facamp. E ele cuidou de tudo. Não tivemos uma questão financeira. Todas as matrículas foram pagas. Favor lá na própria Facamp. Porque, inclusive, eu tinha feito vestibular para Relações Internacionais. E eu sabia que eu gostei de economia. E eles me transferiram lá também, me transferiram para a turma de economia. Então, houve um grande favor. Eu entrei na semana de provas. Teve prova que eu fiz com 2 semanas de aula, teve prova que eu fiz no final do semestre e o Senhor me deu graça para fazer 2, 3 provas no mesmo dia. Você perdeu quase 2 meses de aula, né? Eu perdi 2 meses, certinho, perdi 2 meses de aula. E aí conseguiu recuperar? Consegui recuperar, consegui fazer amizades e todo o meu tempo lá foi ótimo. E nesse processo você teve uma oportunidade de ter um encontro na Unicamp. Isso. E aí você teve certeza que era... Eu fui numa palestra de um professor, de um economista sul-coreano lá na Unicamp, e foi nessa que eu me apaixonei de verdade pela economia. Foi depois dessa palestra que eu vi que eu estava no lugar certo. E que naquele momento a Unicamp não era adequada. Eu lembro que você falou. Porque eu olhei muito o lugar, eu falei, não está nos parâmetros que eu estava acostumada. Então aí eu falei, não, eu estou no lugar certo. Inclusive o currículo da faculdade, que era diferente da UFSCar. Né? Não vou entrar em detalhes, mas na economia tem essa grande diversidade. Uma faculdade pode ser bem diferente da outra. E os próximos anos, durante a pandemia, foi uma faculdade que rapidamente voltou a dar as aulas mesmo que online. Facamp, né? A Facamp. Então eu não tive perda de tempo na pandemia. Então foi uma bênção. O currículo foi bem cumprido, O currículo foi bem cumprido, e inclusive os fundadores da Facamp são professores que fundaram o Instituto de Economia na Unicamp. Então o currículo é muito parecido, eu não tive perdas nesse sentido. Ou seja, o Espírito Santo só queria tratar a sua vontade. Queria. Não, e o duro é o seguinte, enquanto eu estava no ano de vestibular, eu falei assim, Senhor, se não for da sua vontade de eu passar na Unicamp, me deixa passar, eu não vou. Eu não vou, só me deixa passar, eu quero passar. Ele até deixou, né, na primeira fase. Ele me deixou passar na primeira fase, deixou eu fazer a segunda.
mas ele E me olha que conhecia. interessante. Ele sabia o Ele risco. sabia o risco. Olha que interessante, porque no fechamento do curso, né, você teve um orientador que foi chave e na banca você tinha professor da Unicamp, É. né? E olha, como que foi a sua avaliação dessa conclusão de curso? Foi muito boa, né? Eu fechei nota 10, literalmente. Então, eu tive todo o suporte que eu precisava, né? E o Senhor me encaminhou para ter o professor orientador adequado, porque eu lembro o primeiro dia que eu tive aula dele, eu virei para minha mãe e falei assim, ele não parece ser muito amigável, principalmente com questões cristãs, assim. E a minha mãe falou assim, então vamos orar. Então, vamos orar. Acabou que ele foi meu orientador e foi, assim, o melhor orientador que eu poderia ter na faculdade. Porque ele me deixou ver, ele sabia da minha capacidade e me deixou escolher né? o tema e ele falou pra mim na banca final, ó, quando você me apresentou o seu tema, eu achei muito complexo, né? Aliás, é uma fala recorrente que você ouve. É uma né? fala recorrente que eu ouço. Eu achei que foi muito. Eu achei que era um tema extenso. Mas eu queria ver. Eu sabia que você tem capacidade, então eu queria ver se você ia conseguir. E você conseguiu. E ele não tinha me falado isso. Nunca. Olha que bênção. E tem mais. Aí, neste movimento, você foi, então, já formada, você fez, então, o processo para entrar na Unicamp. Para fazer mestrado em economia, você precisa fazer uma prova nacional, né? E foi um perrengue também essa aí, porque foi adiada, era para acontecer... Era online a prova, né? Online a prova ainda, 2022 foi online a prova. Era para acontecer no final de semana, deu problema na base, na plataforma, foi mudada para o final de semana do Congresso Impacto Profético. Perdi a sexta-feira do Impacto Profético para fazer a prova e ainda por cima deu problema em 2 das matérias e eu tive que fazer e na outra semana, no meu aniversário, tive que fazer outras 2 provas. Mas o Senhor me capacitou, ele me deu a sabedoria, né? Ele me ajudou no conhecimento e também na moderação das minhas emoções, porque é algo muito... muita pressão, né? E aí você tá preparado, toda preparada para fazer a prova num dia e vem e fala assim, na hora que você vai começar, não vai mais fazer, vai fazer semana que vem. Vem aquele mix de emoções e se você não tá ancorado, você acaba desistindo, falando assim, agora não dá e perdendo. Dá aquela desequilibrada. Mas graças a Deus eu passei na Unicamp. E agora você faz mestrado na Unicamp. E agora eu faço mestrado na Unicamp. E eu percebi, e essa questão de eu não estudar na Unicamp, eu nunca tinha tido uma resposta explicatória 100% do porquê que eu não poderia ter ido na Unicamp, porque que o meu lugar era na faculdade. Demorou uns 5, 6 anos para minha faculdade... Para o Espírito Santo te falar, né? O Espírito Santo me falou ano passado. Então, assim, desde 2018, 19, 21, 22, 23. quase 6 anos para eu ter a resposta, a explicação da resposta. E eu percebi que realmente eu não tinha maturidade para ir na Unicamp assim que eu saí do ensino médio. Você tinha 17? Eu tinha 17 anos e eu não tinha maturidade para... Ou eu ia desistir do curso, né? Ou eu ia desviar. Eu não ia ter maturidade que eu tenho hoje. Para lidar, né? Com toda a pressão ideológica. E mesmo ali da cultura. Da cultura da Unicamp. Eu não teria isso. Então, foi... Nem sempre a gente tem explicação, mas assim, a gente gosta quando acaba tendo uma explicação. Então,
sempre foi muito bom. E nessa jornada toda, Isabel Catarina, você sempre esteve presente servindo ao Senhor. Sim. Né? Antes de começar posso falar uma coisa? Pode. E agora no mestrado, quase todos os textos que eu leio são em inglês. Então eu não conseguiria chegar até aqui sem o inglês que eu fiz no high school. E não participaria de escola internacional. E também nesses últimos 2 anos eu ando participando de algumas escolas internacionais que as palestras e aulas são dadas em inglês, e então eu também não teria como participar se não fosse a minha obediência. E até a apresentação, né? Quando você vai fazer a apresentação. E essas escolas têm apresentação e tudo mais. E tudo em inglês. Tudo em inglês. Então. E assim, a maioria também dos alunos são de fora do Brasil. Então, nessas escolas né? Internacionais. Então você não se relacionaria também com... Também não me relacionaria, então foi algo fundamental a obediência da adolescente. Porque é essa construção. E veja, o inglês se tornou aquele fator que lá atrás, né? Poderia ter separado e ele se tornou essa convergência. E é muito importante ter essa... porque às vezes eu olho para trás e eu falo assim, nossa, mas que drama, né? Mas a gente precisa lembrar que a gente está em etapas diferentes da vida, né? Sim. E a gente tem cabeça diferente. Então, assim, o que para um adolescente é o mundo, quando a gente vai e cresce e fica mais maduro, a gente percebe que não. Mas naquele momento a gente vê que era uma guerra necessária. Não, e o próprio amadurecimento faz parte dos processos. Né? E nesse tempo todo, você sempre serviu ao Senhor, né, no ministério. E fala assim para nós, especificamente, né, sobre o Nova Safra. Sim, o Nova Safra, eu entrei mais firme assim no ministério com Nova Safra, com a cantina. Não tinha cantina, né? Não tinha cantina ainda. Aí eu virei para vocês e eu falei, é a minha ideia, não tenho que comer nos congressos. E também eu vi, porque o primeiro acampamento do Nova Safra não tinha uma quantidade de pessoas que podiam arcar, né? com o valor da inscrição. E eu falei assim, e se a gente fizesse uma cantina e o que a gente conseguisse no valor da cantina voltasse para o Nova Safra. E aí foi indo, né? Você me ajudando no começo com alugando as coisas, né? E foi mobilizar os jovens e seguindo e indo mais à frente. E foi muito legal, porque eu lembro que os jovens, eles assim, pegaram firme junto, né? Trabalharam o congresso inteiro. Congresso inteiro, gente. E desde então. E começou, como você disse, sem nada. Sem então, nada. Tudo era alugado, né? Tudo era alugado. A única coisa que a gente tinha era o micro-ondas do Hub, uma mesa, e aí alugou geladeira, alugou lugar para salgado, e a gente pegava emprestada a cafeteira. Tinha um pessoal que emprestava a cafeteira. Então, nesse processo todo, foi não só adquirindo os equipamentos... Sim, a gente conseguiu. Com o passar do tempo, a gente conseguiu comprar as cafeteiras. Aí, depois das cafeteiras, a gente comprou móveis, comprou geladeira, comprou outro tipo de cafeteira. Agora comprou air fryer e agora chegamos no trailer. E isso tudo também com uma parte dos valores sendo direcionados para os eventos do Nova Safra. Porque Subsidiando. Todo ano, uma parte desse dinheiro que estava sendo levantado era direcionado para poder arcar com os... uma parte para poder baratear o valor da inscrição nos congressos. E outra parte também importante, né, desse aspecto é que você começou a ser tradutora também. Sim, com o passar do tempo e amadurecimento do meu inglês, eu comecei a ajudar nas traduções, inclusive em algumas viagens, comecei a traduzir nas reuniões. E agora, ultimamente, nos congressos. Como que isso aconteceria sem... Não.
sem inglês. Não. E a gente, né, fica babando. Impossível, não. E o seguinte, agora vamos chegar... Dá pra filmar o trailer? Será que dá pra virar uma um pouquinho viradinha ou ali, não? Ele tá ali, ó, tá cheio de caixa, porque já são Mudou já, né? os equipamentos deles que eles vão arrumar. Ficou muito longe? Ah, Depois a gente... Deu. deu? Que joia. Olha lá, é novinho, gente. Novinho, zerado. Novinho em folha. Chegou terça-feira. Terça. Essa semana, na terça-feira. Glória a Deus. Ai, que legal. Então, vocês estão vendo o testemunho da jornada da jovem Isabel Catarina, porque hoje no mestrado você é uma das mais novas. Eu fui a mais nova da minha turma. Quando eu entrei de umas 12 pessoas, eu era a mais nova. E o teu envolvimento aqui na Gleba? Aqui na Gleba. De oferta. Não? Não. Tudo, né? Tudo. Tudo. Eu também sou a líder da mídia, do ramo estendido, o Espírito Santo me deu uma ideia. E se a gente comprasse um notebook para poder começar a movimentação aqui na Gleba? né? Isso lá. O ano passado. O ano No ano passado, Dia 10 de maio nós começamos. Foi do ano a passado. primeira intercessão profética Foi. aqui na Gleba. Porque vinha fazer live no celular, mas não tinha nada. Porque para fazer transmissão é um programa pesado e precisa da câmera, som, tudo. E foi bem no tempo e foi possível comprar e começamos a fazer a intercessão profética. Então eu estou vindo aqui desde o ano passado fazendo a intercessão profética e começamos os domingos dos congressos aqui. E eu venho desde então. E como que o Espírito Santo começou a levar você para ofertar? Além de trabalhar, de dedicar seu tempo e tudo mais, a ofertar. O recente foi agora, né? Que no congresso teve o desafio do container. E falou, se você tem o dom de recursos, adquirir riquezas, se você é da tribo de Zebulon, você precisa estar aqui, né? Você está sendo chamado para esse desafio. E desde pequena eu sei, com todas essas questões da economia, das brincadeiras, que eu faço parte da tribo de Zebulon. E pela toda a minha vida o Senhor eu tenho um perfil de testemunho de adquirir riquezas, recursos. Vou dar uma resumida, mas Sim. assim, quando eu era criança eu precisei de tratamento dentário. O Senhor trouxe recursos, porque na época a gente não tinha recursos para fazer esse tratamento. Era um tratamento caro. Era um tratamento caro que durou por uma década. Coisa simples também, eu queria ir numa feira, não tinha recursos para ir na feira, aí o Senhor mandava recursos para ir na feira. Então eu sabia que eu tinha esse perfil de testemunho e eu falei que eu me propus a isso. E, então eu comecei a fazer a minha oferta para o container. Uau! E eu queria assim, que você falasse, dentro do contexto do Nova Safra e a visão do Hub 5x7, né? Como que isso pode trazer esse impacto nesse processo construtivo na vida dos jovens, né? Tudo isso que para você, até por ser nossos filhos, ser nossa filha, de repente as pessoas falam, mas são filhos dos apóstolos, né? Como se tivesse... Eu não sei, tivesse um negócio a mais, mas não é, né? Não, às vezes essa visão as pessoas... do centro apostólico. Às vezes as pessoas falam assim que tem um processo, um caminho mais fácil, né? A questão é que muda o tipo de guerra, né? Uma guerra que eu tive, que eu não teria de outra forma, e a cabeça assim a gente é moldada, a gente vai se moldando também, a gente tem esse processo, às vezes a gente tem uma resistência, mas vai sendo trabalhado na gente. E essa questão do Nova Safra traz esse senso de pertencimento, que nós temos algo aqui também, inclusive com a cantina agora,
que é assim, eu vou agir porque para trazer riqueza para o reino, porque a gente não só traz recurso para o Nova Safra, mas a gente disponibiliza o nosso trabalho, né? A gente serve as pessoas para não precisarem se locomover tanto assim, para ter uma comida no tempo de intervalo. Então, eu acredito que gera que é muito mais além do que ter o dinheiro para o Nova Safra. Porque também não seria possível ter toda essa infraestrutura aqui e fazer o congresso se não tivesse a cantina aqui, os jovens dispostos a trabalhar na cantina. Faz diferença. E o fato, assim, né, também de ter os jovens, ter, assim, inspiração e testemunho para que os jovens que vão chegando Sim. sejam também Entrem nessa visão. de destino, de estar encaixado, Sim. de cumprir propósito. Não só com a cantina, Não mas só com a muitos cantina, outros muitos projetos. Porque o Nova Safra não é só cantina, né? Isso, Uau. muito bom. Glória a Deus. Então, dá uma palavra não só para os jovens, né, para encorajá-los a investir no centro apostólico. Sim, eu como economista, vejo aqui esse centro apostólico como algo que vai influenciar não só o povo que já está no reino, mas a população que está fora e que irá vir. Porque uma questão que pega no meu coração hoje em dia, tendo esse conhecimento na economia, é como que as coisas estão individualizadas. E o Centro Apostólico vai trazer essa comunhão, né, para todos. Então, é importante e é algo fundamental, não apenas pelas bênçãos e pela graça de Deus sobre nós que estamos ofertando, Sim. mas também como fruto disso. E pessoal, esta semana, quando nós fomos buscar o trailer, nós já estávamos conversando algo Para além. Né? Uma perspectiva de um fundo de investimento no reino, para negócios do reino. Aí eu estava conversando com ela, algo que a Daniela e eu já... Novidade que a gente tem no coração já há muito tempo e que Deus está formando. Amém? Amém. Então, queremos convidar você para essa visão, para esse movimento. Né? Nós temos trazido aqui testemunhos de pessoas de idades diferentes, de perfis diferentes, para que você possa ser tocado pelo Senhor, tocada e entrar nesse movimento conosco. Corresponder com o Senhor, descobrir a sua parte. E corresponder com o Senhor, com a visão. Aleluia. Amém. Para você semear, investir, é simples. Há uma única chave Pix, projetoCampinas@ramoestendido.com.br. projetoCampinas@ramoestendido.com.br. Muito obrigado, Isabel Catarina. Obrigada Ai, por me receberem. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau.